Hoje nós queremos meditar num livro que assim, usualmente os pastores, os pregadores utilizam esse livro. Perdão, usualmente não, raramente utilizam, né? Se apropriam das verdades, não porque ele não tenha conteúdo, ele tem muito conteúdo. E hoje eu quero conversar com você no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 36. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 36. O verso, Júlia, é o de número 22, tá? Amém? O contexto desse texto, todos nós já sabemos que um dos codinomes do profeta Jeremias é o profeta chorão. Nós já sabemos que o profeta Jeremias profetizou sobre os reinos do norte, né, e também do sul por muitos anos, acho que quase 65 anos, salvo engano. Né, seu ministério é um ministério longevo, né? E as pessoas não acreditavam e não davam crédito às profecias de Jeremias. Apesar de ter sido chamado por Deus, apesar de ter tido uma graça muito grande da parte de Deus, os reis que se levantavam não davam crédito à ministração e à palavra de Jeremias. Jeremias é um dos profetas mais contundentes, mais duros, não é? Acerca da iniquidade e do pecado de Israel. E a gente precisa só dar uma separada no que é iniquidade e no que é pecado, ok? Que são coisas distintas. Iniquidade passa de geração, de pai para filho, de filho para pai, e continua. E pecado é aquilo que você estabelece num determinado momento e se arrepende. Então, Jeremias vem profetizando e falando acerca das questões do desvio, do distanciamento do povo de Israel. Jeremias é o profeta que vai dizer que o meu povo trocou as cisternas de águas vivas, né, a fonte de águas vivas, por cisternas rotas. Jeremias é o profeta que foi preso, jogado na lama e levantado depois daquele local, daquela cisterna, daquela cadeia, por um amigo chamado Ebed-Meleque. Jeremias é o profeta dos atos proféticos. Jeremias é o profeta que vai dizer a Deus que não passava de uma criança. Jeremias é o profeta que vai olhar e vai dizer: o que vejo, Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira. E aí, esse é o profeta Jeremias, um grande homem de Deus, uma grande potência nas mãos de Deus. Porém, os reis que se levantavam não davam crédito a Jeremias, porque Jeremias sempre profetizava contra aquilo que eles estavam fazendo. E eles não gostavam da profecia de Jeremias. Assim, são muitos de nós nesse tempo que ouvimos mensagens e quando elas são duras, quando essas mensagens nos confrontam, nós achamos que não é para nós, é para quem não veio, é para quem está do lado, é para quem tem um problema, é para o pai, para a mãe, para a tia, para o amigo e não para nós. Então, dentro desse contexto, do texto do capítulo de número 36, que Jeremias se encontra, sendo literalmente rejeitado, ninguém dando crédito a ele. E nesse capítulo 36, Jeremias está encarcerado,
diz o verso de número 5, que ele está preso e ele vai chamar um escriba por nome Baruque. Baruque vai se apresentar a Jeremias, e Jeremias vai dizer a Baruque: Baruque, eu quero que você escreva o que eu vou lhe falar, porque eu estou encarcerado, eu estou encerrado, e eu não posso ir até o rei, mas eu sei que a palavra pode chegar até ele. Então Baruque se apropria, sendo um escriba, se apropria dos pergaminhos e da caneta ou da pena, e vai escrever tudo aquilo que Deus estava colocando no espírito de Jeremias. Ele escreve todo esse contexto e diz a Bíblia que ele vai para o templo e começa a profetizar e a falar acerca. Alguém se levanta e diz, corre nos principais, nos sacerdotes, no pessoal que estava ali, né, da resistência, e vai naquela reunião entrar e dizer: olha, Baruque está profetizando e falando assim, 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 assim. E aí os homens se reúnem e falam: é por boca do profeta Jeremias. Então eles chamam Baruque até aquele ambiente, e quando eles chamam o moço até aquele ambiente, eles falam: olha, o que você está falando? E ele diz: isso vem de quem? Da parte do Senhor, por boca do profeta Jeremias. E os homens falam: nós não podemos ocultar isso do rei, nós temos que levar isso ao rei, é necessário que o rei entenda tudo o que Jeremias está falando. Então nós chegamos no capítulo 36, depois desse pequeno resumo, do verso 14 em diante. Eu começo no verso de número 22, para adiantarmos o nosso pensamento nesta manhã. O verso 22 vai dizer: o rei estava sentado na casa de inverno pelo nono mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Amém. É aqui que nós queremos conversar nesta manhã, e talvez você pense: pastor, que texto estranho para uma ministração nesta manhã. Também acho. Que conversa, e que os pregadores já começam a olhar o texto e falar: vai falar do braseiro, vai falar não sei de quê, e a gente já começa, quando a gente prega, a nossa cabeça fica, né? Começa a olhar o texto. Só que nós queremos tirar algo aqui que é muito interessante nesse contexto, desse texto e dessa passagem, porque o texto vai dizer que ele ia, à medida que o moço estava lendo, à medida que o rapaz estava lendo, a Bíblia diz que o rei Jeoaquim estava reinando. E para você entender, Jeoaquim é alguém que vai reinar por 11 anos somente após a morte do seu pai. Depois ele é substituído por Joaquim, e aí vai toda uma sequência. Ele é um rei que está reinando no reinado do sul, em Judá. Então, uma palavra de advertência, uma palavra que Jeremias está dando, e a sentença ele estava dizendo que o rei, Judá iria ser invadida, que a Babilônia iria invadir Judá, e Jeoaquim resiste a essa palavra, Jeoaquim resiste a tudo isso. Então, à medida que ele vai ouvindo a palavra, à medida que ele vai ouvindo aquilo, ele não gosta do que ele está ouvindo, ele começa a jogar o rolo, a palavra do Senhor no fogo. Mas diz a Bíblia que o moço continua lendo, e ele vai fazendo da mesma maneira. Então, nessa manhã, eu quero tirar aqui algumas orientações para a nossa vida, algumas aplicações para a nossa vida. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender qual é a profissão, qual é como é que eu posso falar, a dinâmica, oh meu Deus, as características, o que fazia um homem que escrevia as leis, ou que escrevia algo que o rei mandava, que o profeta falava. Ele se chamava dito
o escriba. O escriba e dois mais poderosos ou mais conhecidos na Bíblia é Baruque e Esdras. Quando nós olhamos o livro de Esdras, nós vamos saber que ele era um escriba, que ele estava escrevendo Esdras, todo escrito por um escriba, ok? Quando nós olhamos, então, o livro de Juízes, no capítulo 5, no verso de número 14, quando Débora desce, as nações descem com ela, e a Bíblia vai destacar algo, que os filhos de Zebulon desce com uma caneta e com as ferramentas de um escriba. Porém, há uma contundência, há uma questão teológica que alguns dizem que os escribas vêm da raiz de Zebulon, e outros dizem que vêm da raiz dos levitas, porque quando nós olhamos, segundo Reis, capítulo de número 25, verso de número 22 ou 23, vai dizer que um levita escriba desce. Quando nós olhamos também, segunda de Crônicas, capítulo de número 26, nós vamos ver a mesma coisa dizendo que um escriba levita. Então aqui há uma incongruência. A gente não pode afirmar, porém, qual era o ofício do escriba? O escriba escrevia tudo aquilo que o rei mandava. É tão verdade isso que quando nós olhamos o livro de Esther, o rei está acordado e ele perde o sono naquela noite, não consegue dormir, há uma insônia profunda. Mardoqueu está sentado na escada do palácio e o rei está olhando de lá e ele olha Mardoqueu e diz: o que fizeram ao judeu Mardoqueu? Aí a Bíblia vai dizer que os homens, os funcionários do palácio vão até a biblioteca, pegam os escritos, que os escribas haviam escrito, e eles começam a ler e encontram lá, e dizem: não fizeram absolutamente nada a Mordecai ou a Mardoqueu. Então o rei se levanta e diz: honre a Mardoqueu, e aí toda uma história, porque há um ofício, há algo que precisa ser escrito, há algo que precisa ser registrado. Então o escriba tinha um ofício muito grande. O escriba ia onde ninguém podia ir. O escriba ouvia o que ninguém podia ouvir. E é muito interessante isso. Ele escrevia e guardava. Ele ia onde o rei chamasse, ele ouvia direto da boca do rei. Diga comigo: o escriba ouvia direto da boca do rei. Não tinha nenhum tipo de... não precisa passar por terceiros, ele ouvia e começava a escrever. Porém, nós precisamos olhar o escriba do Antigo Testamento, estou só fundamentando aqui nosso pensamento, nós precisamos olhar o escriba do Antigo Testamento e precisamos olhar o escriba no Novo Testamento. O escriba no Antigo Testamento, ele escrevia, ele anotava, ele deixava registrado todo o acontecimento. O que acontecia, ele registrava. O profeta falava e ele guardava. O rei falava e geralmente eles ouviam mais o rei e eles escreviam tudo, absolutamente tudo, deixava. Era alguém que trabalhava com o logos, era alguém que trabalhava com a escrita, ou seja, a letra morta. Era alguém que trabalhava não com o rema, não com a palavra revelada. E aí esse escriba tinha acessos, tinha acessos a outros lugares do palácio que ninguém absolutamente tinha. Uma vez, para você entender que alguém que entrasse na presença do rei sem ser chamado, como Esther foi, tinha que o rei esticar o cetro e apontar o cetro para que essa pessoa não morresse. Mas o escriba não. O escriba entrava para escrever as reuniões. O escriba entrava e anotava as reuniões. Agora aqui nós vemos um conflito entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus vai chegar no Novo Testamento, em Mateus 23 e 23, e ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, vocês estão se contradizendo, vocês estão contrapondo, vocês estão se colocando contra a palavra de Deus. Eu vim aqui para curar, eu vim para libertar, eu vim para restaurar, e vocês estão presos. Então há uma mudança de atitude, porque o escriba é alguém que está preso no passado. O escriba é alguém que se move por aquilo que está escrito, e Jesus vem para algo novo, e Jesus vem para mudar uma mentalidade. Isso é tão verdade que quando você olha Mateus de número capítulo 4, verso de número 18, se não me falha a memória, ou 23, vai dizer que
a tribo de Zebulon, de Naftali, que ficava na Galileia. Se são os escribas, foi o lugar na Galileia que mais Jesus fez milagres, foi o lugar na Galileia que mais Jesus pregou a palavra, foi o lugar na Galileia que Jesus mais moveu o sobrenatural, mas os escribas estavam ali resistindo. Por quê, pastor? E aqui nós começamos a mergulhar no nosso pensamento nesta manhã. Os escribas são os religiosos, os escribas são aqueles que estão presos naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus já trabalhou no passado. Mas eu vim te dizer nesta manhã, oh aleluia, que nós precisamos buscar outra vez, nós precisamos buscar o papel, nós precisamos buscar a caneta, porque Deus ainda, oh meu irmão, entenda o que eu vou falar, Deus não vai escrever a sua história. Diz para alguém que está ao seu lado, Deus não vai escrever a sua história. Pode falar com resistência, falar com intensidade, Deus não vai escrever a sua história, Deus não vai escrever a sua história, Deus não vai escrever a sua história. Você pode dizer para quem está ao seu lado atrás, à sua volta, dizendo, Deus não vai escrever a sua história, Deus não vai escrever a sua história. Por que, pastor, que Deus não vai escrever a minha história? Se Deus não escrever a minha história, eu morro. Mas o salmista, no Salmo de número 139, que eu amo, e eu vou ler para você, ele vai dizer, todos os dias da minha vida já estão escritos no livro do Senhor. Fala para quem está ao seu lado, Deus não vai escrever a sua história, Deus vai revelar a sua história. A gente fala, não, Deus vai escrever. Não, está escrito. Deus precisa revelar. Então, o que nós precisamos nesse tempo é pegar papel e caneta. Diga para a pessoa que está ao seu lado, pega papel e caneta. Porque nós abandonamos o papel e a caneta e ficamos concentrados naquilo que Deus já fez. Mas nós precisamos aprender a escrever aquilo que Deus quer revelar a nós. E nos posicionamos muitas vezes, entenda para onde o pastor está indo nessa manhã, uma mensagem curta, objetiva, mas que impacte a sua vida. Nós entramos num tempo onde não se escreve mais, nós entramos num tempo onde não se anota mais absolutamente nada. Nós achamos que a nossa mente que de fato é uma máquina poderosa, mas ela não é mais poderosa do que uma caneta, ela não é mais poderosa do que um lápis, ela não é mais poderosa do que um papel. Nós precisamos escrever. Deixa eu lhe falar algo, brasileiro que está aqui. Nós, povo brasileiro, não temos a mentalidade de ler. Nós, povo brasileiro, não temos a mentalidade de escrever. Nós, povo brasileiro, temos preguiça, porque não fomos formados. Oh, meu irmão, mas eu vim te dizer algo. Leitura é prática. Leitura é você, mesmo sem querer ler, você precisa, porque isso vai gerando uma prática. E uma vez gerado uma prática, você começa a colocar isso e se torna algo natural. Eu falava para minha neta, esses dias ela estava lendo, ela falou, vovô, eu estou lendo, e ela está lendo bem. E ela começou a pegar o gibi e ler, ela disse, vovô, eu li isso aqui tudo. Eu sentei na cama com ela e disse, filha, quem não lê, vê mal, ouve mal e fala mal. Se você quer ser alguém, falando para ela, você precisa ler. E ela tem uma Bíblia que o pai deixou para ela. Linda Bíblia, né? Nunca vi uma Bíblia igual àquela. Seria uma boa Bíblia para falar com o pessoal da... Linda Bíblia. Nunca vi uma Bíblia... A Bíblia toda desenhada, ilustrada, que o saudoso pai da Valentina deixou. Grande. Com todos os... Para criança. Mas parece um gibi ilustrado. Que coisa linda. E todo dia... ela lê. Aí ela falou, não, vovô, eu quero ler tudo. Eu falei, não, hoje você... Ela começou aí, no primeiro dia ela leu. E Deus criou o céu e a terra. Eu falei, agora a gente vai ficar meditando aqui. Por que Ele criou o céu e a terra? E aí ela fala, porque estava escuro. E você começa a trazer e ensinar. Mas voltando para cá, a necessidade de escrever.
Então, o escriba do Novo Testamento é diferente do escriba do Antigo Testamento. Porque o escriba do Novo Testamento, ele está pautado no passado. Ele está pautado no que aconteceu. Isso é tão verdade, pastoras, que em determinado momento Jesus está curando. Ele vai curando e chega alguém, no dia de sábado ele cura a pessoa e o escriba diz assim: mas está escrito, você não pode curar no dia de sábado. Você não pode realizar esses milagres no dia de sábado. O que eu vim dizer a você é que o escriba que era funcional, o escriba que registrava tudo no Antigo Testamento, agora se torna um religioso no Novo Testamento. Ele não está mais pautado naquilo que Jesus pode fazer, ele não está mais pautado e olhando para aquilo que Deus pode realizar, mas ele está olhando para as coisas do passado. Eu vim te dizer nesta manhã, meu irmão, tem uma história a ser revelada a mim e a você, e nós precisamos anotar aquilo que Deus quer fazer em meio à situação que passamos na vida. Não dá somente para ficar olhando aquilo que já está escrito, mas nós precisamos anotar aquilo que Deus traz através da palavra. Nós precisamos anotar aquilo que Deus nos dá na oração. Nós precisamos anotar aquilo enquanto estamos adorando. Nós precisamos pegar a nossa caneta e o nosso papel e começar a anotar. O salmista vai dizer no Salmo de número 45, no verso de número 1, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Ele está dizendo, meu irmão, que ele precisa falar, que ele precisa anotar. Por quê, pastor? Porque a nossa máquina que está aqui, ela não é tão poderosa assim, ela perde para o papel e para a caneta. Então, o texto que está diante de nós versa sobre o escriba que anota, que registra, mas versa também sobre o que nós queremos destacar nesta manhã. Sobre um rei que está sentado em frente à lareira, num tempo de frio, outono, ouvindo a palavra, e à medida que ele ouvia, ele fazia assim: ouvi, essa eu não gostei, também não gostei, também não gostei, também não gostei, também não gostei. Aqui está o que nós queremos conversar com você nesta manhã. Esse rei aponta para essa geração, a nossa geração, que escolhe a mensagem que quer ouvir, que acha que há coisas no Evangelho que não são para você, que não é para você. E esse rei começa a escolher isso aqui. Ilustrações do pregador. Caixinha de promessa. Hoje Deus vai na tua frente abrindo uma porta. Deus manda te dizer: arrependei-vos. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E Deus manda te falar: faça um jejum. Porque nós começamos a escolher coisas. Esse tipo de sermão não é para mim. Estamos vivendo num tempo moderno. E esse tempo moderno não precisa mais confrontar pecado.
No tempo moderno, a gente pode rasgar, não. Isso aqui serve, isso aqui gosto. Vou falar. Quando o pastor abre Malaquias 3, isso aqui eu rasgo e jogo no fogo. Quando o pastor começa a confrontar e a mexer lá naquele lugar que eu não gosto que mexa, você já observou que tem dias que você vem ao culto, ou eu, o pastor Elisângelo, ou algum ministro aqui da casa, ou alguém que vem de fora, começa a pregar a palavra de Deus, e você fala, parece que ele ouviu tudo o que eu conversei essa semana lá em casa. É aí que você precisa pegar e escrever. Porque se Deus está confirmando aquilo que você falou, é bom você deixar registrado, porque é algo que Ele quer fazer. Então nós precisamos pegar o papel e a caneta de novo e começar a anotar. Porque Deus não está escrevendo, Deus está revelando. Deus está revelando e a gente vai esquecendo, e vem uma outra promessa, e vem a outra situação, e vem uma outra situação, e uma outra, e nós acabamos abrindo mão de coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas nós não nos atentamos a isto, ou a isso. Então nós precisamos aprender, e aqui esse rei vai nos mostrar que ele não estava a fim de ouvir a palavra, ele não estava, porque a palavra era contraditória àquilo que ele estava querendo. Ele estava dizendo, e o profeta estava dizendo, que a Babilônia iria entrar, iria levar e destruir Judá, o templo e tudo, e ele então vai se contrapor à palavra de Deus. Ele vai resistir e vai dizer, não, eu só quero palavra de vitória, eu só quero palavra de triunfo, eu só quero palavra que me levanta, eu só quero palavra que me joga para o alto, eu só quero ouvir, você vai conquistar, você é mais do que vencedor, a tua casa será salva, o teu corpo será transladado, você não terá enfermidade. É isso que na verdade, essa geração desse tempo de crentes querem ouvir. Está como o rei Jeoaquim, rasgando a palavra de Deus e dizendo, não serve para mim, você está em pecado, isso eu não quero, você é isso, não quero. Mas quando vem uma palavra de vitória, eu tomo posse, eu recebo, é para mim, é para minha vida. Eu vim te dizer nesta manhã, foi o que Jesus disse, eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ai daquele que arrancar dessa palavra um tio ou um jota. Não dá para ficar com parte do Evangelho. Não dá para ficar com parte da Bíblia. Isso aqui serve, isso aqui não serve. O profeta Jeremias vai dizer, acho que é o profeta Jeremias, se não me falha a memória, alguém me corrija, por favor. Comi as palavras, não é o profeta Jeremias, que vai comendo as palavras como rolinho, ou João? É João. O apóstolo João vai dizer em Apocalipse, eu comi as palavras como botou o rolo na minha boca, e eu comecei a comer aquele rolo. Vem aí para mim, Reginho, por favor, acho que é Apocalipse ele vai dizendo, João, eu comi o rolo. O rolo é a palavra, ele não tirou nada, ele começou a mastigar a palavra, ele começou a engolir a palavra, ele começou a viver a palavra, ele não tirou isso aqui, eu não gosto, é como um prato que você coloca, eu sei que tem gente aqui que não gosta de quiabo, eu amo. Eu sei que tem gente aqui que não gosta de fígado. Eu sei que tem gente aqui que não gosta de jiló, eu gosto. Mas eu sei que tem gente aqui que gosta de hambúrguer com batata frita. Coca-Cola gelada. Ketchup. Maionese, mas não gosta de mostarda. Mas o apóstolo Paulo disse assim, deixa eu acabar aqui o pensamento que eu concluo com o apóstolo Paulo. Aí, Sheila, as pessoas acham que o evangelho é assim.